Fundos imobiliários HCTR11, DEVA11 e TORD11 vêm caindo sistematicamente nos últimos meses. E você que é investidor de alguns desses fundos deve estar se perguntando se é hora de comprar mais cotas desses fundos imobiliários. Ou também se é hora de vender cotas desses fundos. E nesse vídeo daqui eu vou mostrar um parâmetro geral do que está acontecendo com os fundos imobiliários HCTR11, DEVA11 e TORD11. E no final desse vídeo daqui eu vou responder se é hora de comprar ou vender cotas. A ideia desse vídeo aqui surgiu após a enxurrada de comentários que eu recebi no meu último vídeo, onde eu falei sobre a queda de mais de 40% nos dividendos do fundo imobiliário HCTR11. Várias pessoas, ao ver essa queda expressiva na cotação do fundo, acabaram vendendo cotas. Outras ficaram na dúvida se devem comprar ou se devem vender, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo daqui. Mas antes, já comenta aqui embaixo se você é investidor do fundo imobiliário HCTR11, DEVA11 ou TORD11. Os últimos meses têm sido de pânico para investidores do fundo imobiliário HCTR11, TORD11 e DEVA11, em virtude da queda nos dividendos distribuídos, atraso no pagamento dos CRIs que compõem esses fundos e também na queda da cotação desses ativos. O HCTR11, por exemplo, que é um fundo imobiliário de papel criado lá em 2018, registrou a sua mínima histórica na casa dos R$ 65,44. Eu explico de forma profunda os motivos dessa queda nesse vídeo aqui em cima, mas é possível resumir essa queda em 4 pontos principais. O primeiro deles é que tanto o HCTR11, DEVA11 e TORD11 são fundos imobiliários high yield. E o que isso significa? Significa que esses fundos imobiliários entregam dividendos maiores em virtude de um risco também maior. E justamente por entregar dividendos maiores do que outros fundos imobiliários, esses fundos são um pouco mais arriscados. Esses fundos imobiliários investem em certificados de recebíveis e grande parte deles é indexado ao índice de inflação IPCA. No caso do HCTR11, por exemplo, 90% de todo o patrimônio do fundo está alocado em certificados de recebíveis que prometem IPCA mais 10,30%. Essa possibilidade de um lucro maior aumenta o risco da operação. Tanto que, recentemente, o próprio fundo imobiliário, o HCTR11 e o DEVA também, emitiram fatos relevantes informando que um CRI específico da carteira havia atrasado o pagamento. Esse pagamento foi rapidamente efetuado no dia seguinte e esses fundos imobiliários emitiram novos fatos relevantes informando esse pagamento. No entanto, o estrago já tinha sido feito, fazendo com que o DEVA11, por exemplo, caísse cerca de 6% em um único dia. E isso deixa o primeiro aprendizado para você que é investidor do HCTR11, do DEVA11 e do TORD11 ou que pretende investir neles. É que esses fundos são mais arriscados mesmo e por isso devem compor uma parcela pequena da sua carteira de investimentos. O segundo ponto é que houve uma diminuição nos dividendos entregues por esses fundos. Muitas pessoas investem nesses fundos imobiliários de papel justamente porque eles entregam dividendos maiores, puxados aí pela taxa Selic mais alta. No entanto, esses fundos passaram a distribuir dividendos menores. No caso do HCTR11, por exemplo, ele saiu de um dividendo na casa dos R$ 2,50, chegando no último mês a um dividendo de 70 centavos. E em março, por exemplo, o HCTR11 registrou uma diminuição de 50% no dividendo em relação ao mesmo período do ano passado. Como você deve saber, no mercado financeiro vale muito a lei da oferta e da demanda. Se várias pessoas investiram nesse fundo imobiliário com a intenção de receber dividendos mais altos, no momento que eles percebem que esse dividendo não vem sendo entregue, várias pessoas acabam vendendo cotas e a força vendedora acaba fazendo com que o preço da cota caia bastante no mercado. O terceiro ponto diz respeito a polêmicas e notícias ruins envolvendo os 3 fundos imobiliários, HCTR11, DEVA11 e TORD11. Várias notícias negativas acabam gerando pessimismo nos investidores, que gera insegurança
e por fim o investidor acaba vendendo cotas. Nesse cenário acaba acontecendo um verdadeiro efeito dominó, até porque existe um cruzamento de interesses entre os grupos econômicos que compõem esses fundos imobiliários. De certa forma, eles estão sim interligados entre si. É exatamente por isso que, quando você percebe uma queda na cotação do HCTR11, consequentemente, as cotas do TORD11 e do DEVA11 vão cair também. Tendo em vista esse cenário, fica uma grande pergunta na cabeça dos investidores. Será que o HCTR11, o DEVA11 e o TORD11 vão recuperar? O grande problema é que depois de uma queda tão expressiva na cotação, como por exemplo no fundo imobiliário HCTR11, para que ele consiga recuperar a cotação anterior, ele precisará fazer história. Isso porque em apenas 2 oportunidades, desde 2018, o fundo imobiliário conseguiu recuperar a sua cotação em mais de 40%. O interessante é que a primeira recuperação demorou 4 meses para acontecer, e a segunda demorou pouco mais de 1 ano, como você pode ver nesse gráfico. Agora você já sabe que o HCTR11, o DEVA11 e o TORD11 são fundos imobiliários high yield, ou seja, entregam dividendos maiores que os outros em virtude de um risco maior. Mas a pergunta que fica é como identificar e quando investir em fundos imobiliários high yield. Nesse momento de alta volatilidade, 3 coisas podem ajudar você a tomar a melhor decisão de investimento e vai fazer você decidir se é melhor comprar, manter ou vender cotas desses fundos. A primeira coisa é monitorar o cenário econômico. É preciso entender como uma eventual alteração na inflação ou na taxa de juros pode interferir no fundo imobiliário HCTR11, DEVA11 e TORD11. Como esses fundos imobiliários têm exposição a certificados de recebíveis que são indexados à inflação, num eventual aumento da inflação, esses fundos vão entregar dividendos maiores. Lembrando que uma inflação maior não é bom para a economia, porém, esses fundos especificamente poderiam, de certa forma, se beneficiar disso. Do mesmo modo, um aumento da taxa Selic também poderia causar um efeito positivo nesse tipo de fundo. Por isso é importante que você fique atento a essas variáveis econômicas que podem interferir nesses ativos. A segunda coisa é analisar o fundo imobiliário de forma profunda. Para isso, você precisa analisar qual é a estratégia que a gestão está tomando nesse momento, sobretudo a qualidade dos certificados de recebíveis que esses fundos imobiliários têm na carteira. Analisar também em que cenário econômico esses CRIs estão incluídos é muito importante. Nesse vídeo aqui em cima eu mostro os itens que você deve analisar na hora de escolher um fundo imobiliário. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Mas se você quiser aprender o mais simples e melhor jeito de escolher fundos imobiliários na Bolsa de Valores, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição e conheça o método renda passiva, que é o meu método de escolha de fundos imobiliários. Agora respondendo a outra pergunta, que é quando investir em fundos imobiliários high yield. O melhor momento é o seu momento e eu vou explicar mais sobre isso. Se você está começando a investir em fundos imobiliários, optar por fundos imobiliários de tijolo, que investem em shoppings, galpões logísticos, por exemplo, talvez seja uma melhor opção para você. Não do ponto de vista de dividend yield, mas de previsibilidade e por serem fundos imobiliários menos arriscados. Para quem está começando, ver uma volatilidade grande pode assustar. No caso dos fundos de papel, opte por fundos imobiliários que não sejam fundos imobiliários high yield. Esses também têm certa previsibilidade e não sofrem tantas variações como o HCTR11, DEVA11 e TORD11. Se você é iniciante e ainda assim quer se expor a esse tipo de ativo, no caso, esses fundos imobiliários high yield, é bom que você coloque uma parcela pequena do seu patrimônio. Por exemplo, se você já tem 13 fundos imobiliários diferentes na carteira e quer aumentar para 15, aí sim você poderia colocar fundos imobiliários como o TORD11 e o HCTR para compor a sua carteira. Mas isso não é uma recomendação de investimento. Agora um outro cenário, se você já investe no HCTR11 e teve aí um prejuízo recente com esse fundo imobiliário, a primeira coisa que você deve fazer é estruturar a sua carteira. De nada adianta ter poucos fundos imobiliários, uma alta exposição no HCTR ou no DEVA11 e se manter concentrado nesse tipo de ativo, porque dessa forma a volatilidade no seu caso também continuará alta.
Uma outra coisa é não ir com toda a fome para baixar o seu preço médio de aquisição. Várias pessoas comentaram naquele vídeo que eu falei que estão comprando mais cotas do fundo imobiliário para reduzir o preço médio. Está tudo certo nessa estratégia, porém eu só recomendo que você não vá com muita sede ao pote. Continue analisando a situação como um todo, através de uma carteira diversificada e estruturada, e vá fazendo aportes aos poucos. E o que você não deve fazer jamais é olhar apenas o dividend yield na hora de tomar a sua decisão de investimento. Várias pessoas escolhem fundos imobiliários que estão pagando mais e no final acabam sofrendo com altas volatilidades, como o que está acontecendo agora com o HCTR11, por exemplo. Quem fez isso acabou sofrendo grandes perdas, como é o caso de uma pessoa que comentou aqui no canal que investiu R$23 mil apenas no HCTR11. Resumindo, é hora de comprar HCTR11? Vale a pena investir no HCTR11 nesse momento? E a resposta é sim, desde que você já tenha uma carteira estruturada e diversificada. É importante também que esse tipo de ativo não represente uma parcela grande na sua carteira. Se você estiver começando a investir agora, considere não fazer uma exposição muito grande nesses fundos imobiliários high yield. Assim você não vai sofrer tanto com a volatilidade. Se você já tem alguns desses fundos, vá investindo aos poucos e assim você vai ter um preço médio interessante de toda forma. Agora eu só peço duas coisas para você. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar uma análise completa do fundo HCTR11 aqui do lado para você. Eu vejo você em segundos nesse vídeo aqui do lado e até mais.